Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Tranquilos? Tudo jóia? Professor Diego aqui. Vamos dar continuidade ao Direito Processual Penal 2, provas em espécie, tá? A gente vai estar comentando agora sobre a prova testemunhal. Prova testemunhal é a pessoa que não possui interesse na causa, a testemunha, né? É a pessoa que não possui interesse na causa e depõe sobre os fatos relevantes para o seu desfecho, tá? É aquela pessoa que tem alguma informação com relação àqueles fatos, tá? Por exemplo, digamos que eu presenciei um roubo aqui no meu bairro, aqui na rua da minha casa, né? Então, ou seja, eu vou ser considerado uma testemunha ocular, porque eu presenciei o fato, eu visualizei e eu posso eh, prestar depoimento exatamente com relação, informações com relação àquele fato, como ocorreu, quem eram as pessoas, né, características delas, entendeu? Quem foi que supostamente praticou o crime, quem foi que, né, sofreu a ação daquele delito, tá? Então, eu vou poder trazer informações relevantes com relação ao desfecho daquele fato. Artigo 212. Com a nova redação, consagra o cross-examination, ou seja, as perguntas diretamente feitas pelas partes às testemunhas, assegurando o protagonismo da coleta da prova às partes, na perspectiva do sistema acusatório constitucional, em que a gestão iniciada a gestão ou iniciativa probatória é das partes e não do juiz, cabendo ao juiz a função de presidir o ato e, ao final, sobre os pontos não esclarecidos, complementar a inquirição. Então, aqui, pessoal, tem-se as testemunhas, começa a ser oitiva pelas partes, entendeu? Acusação, defesa, né? Se é testemunha da acusação, é a acusação que pergunta primeiro, depois a defesa. Se é testemunha da defesa, primeiro a defesa começa perguntando e depois a acusação pergunta, tá bom? E por último, sempre o juiz a fazer algum questionamento se ele entender necessário, tá? Por quê? Porque a função principal dele é presidir o ato, tá? Quem produz as provas são as partes, e elas, via de regra, e elas perguntam diretamente àquela testemunha, tá? Não tem que ficar pedindo perguntar para o juiz perguntar para a testemunha, não. A acusação já pergunta diretamente para aquela testemunha. A defesa também do acusado já vai perguntar diretamente para a testemunha, ela vai respondendo, entendeu? Toda pessoa poderá ser testemunha, beleza, regra. O artigo 206 fala o seguinte: como regra, a testemunha não pode recusar-se a depor. Contudo, existem exceção, tá? Poderá recusar-se a depor o ascendente, descendente, afim em linha reta, o cônjuge, mesmo que seja separado ou divorciado, irmão, pai, mãe, filho adotivo do acusado. Então vocês estão vendo? Os filhos, os pais, o cônjuge, mesmo que, né, atualmente separado, divorciado daquele acusado, o irmão dele, tá? Então, essas pessoas, o filho adotivo, essas pessoas, elas não podem, elas podem se recusar a depor, tá? Por essa proximidade que elas têm com o acusado, perfeito? Então, o artigo 206 traz essa possibilidade. A regra é que as testemunhas não podem se recusar, mas existe exceção, que são essas daqui que eu acabei de comentar para vocês. Perfeito? Então é tranquilo. Artigo 207 também fala o seguinte: o 207 fala o seguinte: estão proibidas de depor aquelas pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar seu testemunho. Por exemplo, psiquiatra, psicólogos, advogados, padres, contadores, em razão da função do ministério que eles executam, né, dessa função que eles têm, dessa profissão que eles possuem, eles não podem, eles têm essa proteção com relação a depor, tá? Mas eles podem, mesmo sendo proibido, se o acusado falar, não, é, autorizar o contador dele a depor, sem problema nenhum, tá? Aí ele pode prestar, né, as informações dele, pode depor em juízo perfeitamente, mas desde que tenha autorização do acusado, entendeu? Deve haver nexo causal entre o conhecimento do fato criminoso e a relação do profissional. Então, ou seja, o profissional e aquele fato criminoso, eles têm que ter uma relação, tá? Tem que ter um nexo
para que queira ouvir aquelas pessoas, entendeu? Para que ela esteja proibida de depor, tem que existir esse nexo entre eles. Por exemplo, digamos que nesse caso da lesão aqui, queiram ouvir o meu advogado, né? Digamos que eu sou acusado, eu bati no cara, fui lá e agora no caso eu sou agressor, eu fui lá e bati no cara. E aí eles querem ouvir meu advogado. Tem que verificar se essa oitiva do meu advogado tem nexo ou não, entendeu? Deve haver nexo entre o conhecimento do fato e a relação do profissional para se encaixar nessa proibição aqui para prestar depoimento, tá? Compromisso. O artigo 203 fala, onde a testemunha se compromete a dizer a verdade no que souber, sob risco em tese de incorrer no crime de falso testemunho, tá? Então, ou seja, todas as testemunhas, elas são compromissadas a dizer a verdade. Antes, depois que elas entram na sala de audiência e sentam ali na cadeirinha, né, da pessoa ali, a cadeira própria para a pessoa poder falar na frente, geralmente, do computador, tem uma bicanzinha gravando ali as declarações em juízo, depoimentos, interrogatórios, né? Toda a instrução é gravada hoje. As testemunhas, o juiz, quando se inicia vai se iniciar o depoimento daquela testemunha, ele deixa bem claro que ela está compromissada a dizer a verdade, perfeito? Então isso é muito importante. Então a testemunha não tem como falar, vou ficar em silêncio. Não. Ela tem que responder a verdade, perfeito? Isso é muito importante. Senão ela pode incorrer no crime de falso testemunho. Não prestam compromisso, tá? O artigo 208 são meros informantes. Os doentes, os deficientes mentais, os menores de 14 anos, as pessoas referidas no artigo 206. Então, pessoal, aqui nós temos algumas situações que essas pessoas elas não vão prestar compromisso. E aí, o que acontece? Elas podem ser ouvidas perfeitamente, mas como informantes, ou seja, o informante é uma testemunha que não presta o compromisso de dizer a verdade, por isso que muda essa terminologia, perfeito? Que são essas situações aqui, os doentes, os deficientes mentais, os menores de 14 anos e as pessoas que estão referidas no artigo 206, fechou? Contraditar testemunha, artigo 214. É uma forma de impugnar a testemunha, apontando os motivos que a tornam suspeita ou indigna. Tá? Então é uma forma de você questionar aquela testemunha ali em juízo. E você faz isso através da contradita, tá bom? Tem que ser realizada ali no primeiro momento que você tiver oportunidade durante a audiência, tá? Testemunha direta é aquela que presenciou o fato. No caso, sabe, né, eu já dei uns 10 exemplos, mas no roubo que ocorreu aqui na rua de casa, que eu vi, né, o rapaz chegando, abordando meus vizinhos ali, apontando uma arma, pegando o celular, a mochila deles e indo embora, né, ele estava de moto. Então, nesse caso, eu sou uma testemunha direta, porque eu presenciei o fato. Testemunha direta é aquela que soube do fato por intermédio de outras pessoas, tá bom? Então, ou seja, digamos que, sabe aquele tal do diz que me disque? Olha, eu não presenciei, mas o Diego me contou que ele viu os fatos assim, assim, assado. Então a testemunha, ela não viu, mas ela narra que através de terceiros, ela teve conhecimento daqueles fatos e teve informação assim, assim, assado. Perfeito? Então por isso que é indireta. E informante, que não se sujeita ao compromisso de dizer a verdade, tá? Que é disposto no artigo 208. Perfeito? Quando são as pessoas que se encaixam, né, naquelas situações, como doentes, deficientes mentais, menores de 14 anos e as pessoas que estão elencadas no artigo 206. Espero que vocês tenham gostado, perfeito? Então, obrigado, valeu, até a próxima, tchau, tchau, abraço.